à rua e vemos eles. Quem é o homem? O que é esse ser? Uma definição para esse ser é que ele é um ser mau, que faz coisas boas por interesses ou por temor. O homem não é um ser bom. E você pode observar na TV, você pode observar no seu trabalho, onde você estiver, o comportamento humano. Cuidado. Há pessoas que classificam os de direita são bons, os de esquerda são bons, as mulheres são boas, os homens são bons, os homossexuais são bons, os heterossexuais são bons. Não precisa. Não necessita fazer essa divisão. Colocam todos em um saco só, porque todos não são bons. Não precisa dividir. Mas, no intuito de esconder quem sou eu, como biombo para esconder, para mascarar a minha realidade, eu coloco um outro, eu aponto para o erro do outro como biombo para esconder a minha natureza. O homem é mau e ponto final. Dos filósofos contratualistas, 3 foram os filósofos contratualistas. Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Thomas Hobbes, filósofo inglês, ele criou uma teoria, uma suposição. Não é que ele disse que o mundo era exatamente assim como ele propôs, mas aparenta que fosse assim. Há uma proximidade disso. Ele é chamado de... Ele é contratualista porque ele criou uma ideia de contrato social. E por quê? Segundo Rousseau, há uma hipótese de que os homens, em um tempo remoto, eles não viviam em sociedade, mas eles lutavam entre si. O homem é lobo do próprio homem. Não que apenas era, ainda é. Mas naquela época não havia lei. O homem era regido apenas pelo seu instinto e o que prevalecia era o forte. O homem desejava ter relação sexual. Ele viu uma mulher, gostou, é dele, mano. Ele viu uma fruta, tá na mão do outro. Eu gostei, é minha, cara. Ou nós vamos partir pra porrada. O cara gostou de uma ferramenta que tá na mão do outro, cara, me dá, passa aí. E essa mulher aí, passa aí. Essa menina, esse menino aí, passa pra cá. Não tinha nada, não tinha lei, cara. Ei, cara, ficava difícil assim. O homem tinha liberdade demais. Não havia lei. Ou seja, o homem era 100% livre do ponto de vista de leis. Ele fazia aquilo que ele conseguia fazer. Do ponto de vista de impedimento externo, ele era 100% livre. Óbvio que do ponto de vista de praticidade, não. Por se o cara fosse fraco, ele não conseguia fazer aquilo que ele queria. Ou seja, não é tudo que ele tinha vontade, é tudo que ele tinha vontade e condição. Então, a limitação do homem estava na sua força, só. Eu gostei e eu aguento, eu vou pra cima e pego, mano. Só que tinha algumas coisas. Eu queria uma mulher, pegava. Eu queria uma fruta, eu pegava. Eu queria um alimento, eu pegava. Capão, eu sou o cara. Mas uma hora ele cansa e dorme. Enquanto ele dorme, chega um outro. E pau, para toda a obra. Ou então ele tá na cesta, acabou de comer bastante, barriga cheia, chega um outro e fala, pô, tô chegando. Cara, com licença, eu tô na minha siesta. Eu estou descansando do horário de almoço. Não tô nem aí, cara. Mas qual o problema? Cara, a questão é que eu gostei de você não é ruim pra mim, eu gostei de você. Vem pra cá. Não, tô quieto. Não tem isso. Eu quero satisfazer. O cara era forte, mas uma hora ele ficava velho. E aí? Ou uma hora era criança, ou uma hora estava doente.
Não tinha ninguém 100% seguro. Ou seja, não havia segurança. Havia liberdade 100% do ponto de vista de poder fazer, se assim tivesse a força. Mas não havia segurança nenhuma. E seu filho? Olha que você não estava perto dele. Sua esposa. Cara, é difícil, né? Então os homens falaram assim, cara, reuniram principalmente os mais fracos. E os mais fracos sempre foram a maioria. Sempre foram a maioria. Então vamos dizer que a maioria se juntaram e falaram, cara, tem uns caras fortes que dão uma porretada na gente, tá massacrando. A gente é mais novo, ou a gente é bem mais velho, ou a gente é mais fraco. Sabe de uma coisa? Vamos levantar uma pessoa, um soberano, para ele determinar o que pode e o que não pode fazer. Vamos criar um soberano para determinar leis. Olha, não pode roubar, não pode tomar a mulher do... não pode pegar o cara força, não pode transar força. Então vamos colocar eleger, vamos escolher um soberano que manda e determina. E ele vai ter poder absoluto, a sua palavra será poder, ele tem que nos garantir segurança. Se ele não nos garantir segurança, ele precisa ser tirado e colocar um outro no lugar. Porque a obrigação do soberano é nos dar segurança. Nós iremos abrir a mão de muita coisa. É só você olhar a Constituição. É só você olhar os direitos civis, direitos morais, Constituição. Cara, é lei pra caramba, cara. Pra tudo, de trânsito, é lei demais. Vamos trocar tudo que nós podemos, a liberdade de a gente fazer tudo isso em nome da segurança. Parece que é ruim pra gente, mas a gente precisa da segurança. Os mais fortes dizem, não quero isso, velho. Não quero, eu quero fazer o que eu quero. Mas eles são beleza, mas eles sabem que eles eram a minoria. Maioria contra a minoria. Uma hora eles também iriam adoecer, uma hora eles iam ficar velhos. Aí falou assim, não, vamos aceitar. E aí a sociedade humana aceitou esse acordo. Isso foi denominado contrato social. Nada por escrito, não cartório, não é conversa, entendeu? É diálogo. Hipotético. Talvez, ou provavelmente, não foi exatamente assim como estou falando, mas tudo leva a crer que foi algo parecido. E então as pessoas abriram mão da liberdade em troca de segurança. E quando o Estado é aquele soberano colocado para garantir segurança. E quando o Estado não garante mais segurança, ele rompeu a parte do contrato dele. Agora estamos livres para fazer qualquer coisa, segundo a concepção de Thomas Hobbes. Quando tu precisa colocar portão alto, muro alto, cadeado, polícia na rua, guarda, segurança privada, cerca elétrica, cachorro bravo, cara, câmeras de segurança, câmeras de vigilância, é porque o Estado já faliu há muito tempo. Ele não cumpre com sua realidade. Quando vemos o que acontece no Rio de Janeiro, onde o Estado não controla algumas favelas, onde ele não pode subir lá, não pode. É a ausência absoluta do Estado. É o Estado dizendo, não cumpro, não aguento. O Estado perdeu sua legalidade. Segundo a concepção de Thomas Hobbes. Mas o homem aceitou. Beleza, até hoje aceita. Mas sabe o que é que segura o homem? Algumas coisas. A lei. A lei escrita, ela rege o homem. Diz, você não pode matar. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você não pode roubar. E as pessoas obedecem. Não é que elas são boas, não. Elas obedecem a lei. Não é que elas são éticas, não. Elas obedecem a lei. Ah, Emerson. Independente se tivesse a lei ou não, eu não ia matar, nem ia roubar, porque Deus disse que não pode, eu acredito na Bíblia. Aí vem uma outra questão. A religião, que eu acho que não foi tema de Thomas Hobbes, mas a religião é um outro fator forte para convencer, para limitar o homem de fazer aquilo que ele deseja, é o seu instinto. Então o homem tem a religião. No Brasil tem. O americano tem. O árabe tem. O irlandês tem. O japonês tem. Todo lugar tem a sua religião. E diz assim, ó, a religião diz,
Não pode, aqui no dizer ocidental, não pode matar, tu vai pro inferno. Não pode pegar a mulher do outro, tu vai pro inferno. Não pode pegar um monte de mulher aí, mentir, tu vai pro inferno. Então, as pessoas dizem, eu não faço isso porque Deus não gosta. Tem um Deus lá em cima que não gosta. Eu vou pro inferno, primeira coisa. E eu não quero ir pro inferno. O inferno é pior do que as leis aqui da terra. O inferno vai ser uma lei que eu vou ficar condenado. É fogo, eu não quero ir pro inferno, então é melhor não pegar a mulher do cara. É melhor eu não matar, não roubar. Então, o homem não é que ele é bom, ele tem medo do inferno. Quer mais? Talvez ele tem medo do olhar de Deus. Outra coisa, tem mais. Às vezes o cara diz, eu sou ateu, e eu sou bom. Eu não tenho medo do inferno, mas eu não mato. Mas tem uma outra coisa. Eu tenho medo do olhar alheio. Eu tenho medo do julgamento alheio. Eu tenho medo do que a sociedade vai falar. Eu tenho medo da má reputação. Se eu for um cara sem reputação, quem sou eu? Eu sou nada. Então eu tenho medo do olhar social. Isso são limites que ainda, graças a ele, o homem não vira um animal selvagem devorando tudo. Então a lei, a religião moral, a religião e a moralidade, muitas vezes a moralidade e a religião estão associadas. Há aqueles que não associam a moralidade e a religião, mas têm o olhar alheio, o olhar social, o julgamento da sociedade, então está vinculado a isso também. É isso que serve como um mecanismo de limitação do instinto malévolo da natureza humana. Mas o ser humano não é um ser bom definitivamente. Ele é egoísta. É egoísta. Qualquer princípio, ação humana que coloca como parâmetro a fidelidade, a bondade e a pureza humana em questão como algo positivo, estará fadado ao fracasso. Está em caminho certo da decadência e do fracasso, porque o homem sempre vai decepcionar. Sempre vai. Independente da sua religião. Emerson, nórdicos, há uma esperança. O homem pode aprender. Pode, e é óbvio que pode. Eu acredito que pode. Pode aprender. Ele só não pode se tornar completamente bom. Ele pode melhorar. Por muitos fatores ele pode melhorar. Educação ajuda demais. A educação é uma das melhores coisas que tem. Então eu não nego a educação. Países nórdicos, Dinamarca, Suécia, blá, 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 são países maravilhosos. O paraíso na terra, lá os homens são bons. Falam isso porque não foi lá. Não conhecem. Porque se você entrar no site, você entrar no noticiário, Suécia, bombardeios em tal lugares, terroristas em tal lugares, fogo em tal lugar, há grande criminalidade também, terrorismo. Podem até ser mais seguros do que o Brasil, porque o Brasil já passou do caos social. O Brasil já é dominado pelo caos, você não tem segurança nenhuma. Mas nesses países, vai lá, xenofobia, racismo, inveja, terrorismo e os pequenos pecados sociais. O pobre, vai ver se vive bem lá. E a inveja um do outro, vai ver se não existe esse conflito lá. Então existem os pequenos pecados que não estão vistos socialmente. Mas o homem está corrompido no Brasil, no Japão, na Noruega, na Dinamarca, na Suíça, nos Estados Unidos, onde existe ser humano. Se tiver na Antártida, tem. Se mandar um homem para a Lua, vai ter lá também. O que eu digo para você, maldito é o homem que confia no homem. Foi Deus que disse. Se Deus disse, você só será bem-sucedido se você tiver uma visão nua. Aliás, uma visão do homem como ele é e não como ele deveria ser. Um grande abraço.